ao longo da história, nós vemos Deus levantando homens improváveis para fazer coisas extraordinárias. E, sabe, você pode ser alguém aqui, um homem, uma mulher, que Deus tem algo para fazer através de você. E é claro que, às vezes, a gente espera tanto o extraordinário que a gente perde as coisas simples que já está na nossa frente. Uma coisa muito extraordinária é quando a gente se torna, por exemplo, uma referência de oração para alguém, quando pessoas começam a te procurar para receber coisas de Deus através da sua vida. E é claro que Deus, ele quer sempre falar direto conosco, ele quer ter aquele relacionamento pessoal conosco. Mas Deus coloca unção, Deus coloca poder em pessoas específicas para cumprir uma missão dele. Por exemplo, nós vemos que muitas vezes ao longo da história, até no Novo Testamento, Deus usou homens para alcançar outros homens. Então era o poder de Deus ali, a unção de Deus em operação. Ao próprio apóstolo Paulo nós vemos Deus operando dessa forma, mas hoje eu quero citar aqui um pouco para você do chamado do profeta Jeremias. E eu quero falar aqui bem prático, 3 coisas que vai te levar a, vamos dizer, ser um improvável de Deus. Você vai entender melhor isso aqui agora. Uma primeira coisa é ter a vida interior. Então, quando você tem a vida interior, você fica mais sensível às coisas espirituais. Quando você tem a sua vida de jejum, de oração e de meditação na palavra, isso aí vai te levar a estar mais consciente de quem você é no espírito e também das coisas celestiais, das coisas espirituais, da missão de Deus na terra. Você vai estar mais consciente de coisas espirituais, de dons espirituais, da vontade de Deus para a humanidade. Você vai cada vez mais começar a ter essa consciência através dessa vida de oração, de jejum e de meditação na palavra. E a meditação, eu quero enfatizar aqui, que não é só você pensar na palavra, mas é você pensar e também falar a palavra. E quando você começa a colocar a palavra na sua boca e no seu coração, coisas extraordinárias começam a acontecer. Em João, no capítulo 15, Jesus disse que se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, tudo que você disser vai acontecer. Tudo que você disser vem em manifestação. Então é um lugar de autoridade, uma posição que nós temos em Jesus. Então essa primeira coisa é muito importante, a vida interior, a sua intimidade com Deus. Uma outra coisa que a vida de intimidade com Deus vai te trazer, vai revelar coisas que Deus já tem na sua vida. Em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver que Deus diz para Jeremias que antes de formá-lo no ventre, te conheci. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí. Outra versão diz, designei profeta às nações. Então Deus tem algo com cada um de nós. O salmista também diz, lá no capítulo 139, versículo 16, que quando nós éramos um embrião no ventre da nossa mãe, Deus escreveu cada um dos nossos dias, cada um dos seus dias, mesmo antes de qualquer um deles existir. Então, deixa eu dar um alerta aqui para você. Você está correndo o risco de sair dessa terra e não ser quem Deus te chamou para ser, não viver a história que Deus escreveu para você, se você não tiver essa vida interior. E Deus tem ressaltado muito para mim que o principal não pode deixar de ser o principal. A nossa vida com Jesus. Que seja a sua primeira meia hora, a sua primeira hora do dia, né? Essa vida às vezes tão de tantos afazeres que a gente tem nos dias de hoje, mas a primeira hora do nosso dia, ela precisa ser para Deus. Se não for a primeira uma hora, a primeira meia hora ou primeiro 20 minutos, sabe? Para você ficar mais consciente de quem você é em Deus e do que Deus te chamou para fazer. E você está correndo o risco de sair dessa terra e não viver o que Deus estabeleceu para a sua vida. Mas se você está ouvindo essa palavra aqui, Deus está te chamando para a vida interior, para essa vida de intimidade, para essa vida, uma outra forma, disciplinas espirituais, né? Você ter sua vida de oração, de jejum, meditação na palavra, e aí Deus vai começar a te revelar. Uma segunda coisa
muito importante também que eu separei aqui para vocês é enfatizar o propósito profético. Existe um propósito profético, existe algo de Deus, existe uma missão que Deus nos deu, mesmo antes de nós entrarmos aqui nessa dimensão. Então, nós estamos em Deus e nós somos enviados para essa terra com uma missão. Eu vou gravar aqui mais falando só sobre isso, a missão que Deus nos enviou, o propósito profético, muito em breve por aqui. Então, Deus ele envia cada um de nós. Você fala, mas eu não fui chamado, né? Nem todos foram chamados para os 5 ministérios, né? Eu não fui chamado para ser um pastor, um evangelista, um mestre, um apóstolo, um profeta, mas tem algo na sua vida que vai contribuir com o que Deus tem para essa terra, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, quando está cada vez mais próximo a volta de Jesus. Jesus já está voltando. Se você está aí e você está sendo tocado por essas palavras, pelo Espírito de Deus, através dessas palavras, esse é o seu momento de se aproximar mais de Jesus, confessar Ele como seu Senhor e Salvador e cada vez mais permitir que a vontade de Deus ela seja estabelecida na sua vida. Sabe? Muita gente tem uma fortaleza, um pensamento que bloqueia. O que é fortaleza? É um pensamento que está te impedindo de viver a vontade de Deus. Muitas pessoas pensam que a vontade de Deus é ruim, é algo negativo, mas a verdade é que Deus, como nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós e Ele nos deixou o livre-arbítrio, é verdade. Mas ao mesmo tempo, Ele criou uma história para nós, Ele não quer te obrigar a viver essa história, sabe? Mas Ele quer que você entenda que isso é o melhor para a sua vida. E tem pessoas aqui, eu ouço o Senhor dizendo, tem pessoas aqui que o que Deus tem na sua vida é algo tão soberano, é algo tão que vai impactar a vida de algumas pessoas, é algo tão precioso, que mesmo se você não quiser, Deus ele vai agir e vai fazer na sua vida, sabe? Ele vai orquestrar tudo para que você viva o plano dele. Mas uma outra coisa também é, por exemplo, o chamado do profeta Isaías. Deus faz um convite e ele fala, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele fala, envia-me a mim. Muitas vezes também vai precisar da nossa interação. Deus pode chamar algumas pessoas de forma soberana e fechando o cerco, fazendo funil, né? E chegar o momento de você cumprir a vontade dele? Pode. Mas Deus, Ele quer, se Deus permitiu você estar aqui agora, e você está com a palavra, você está conhecendo mais de Deus, Deus quer que também você se disponibilize, sabe? Não tem a ver com a força do seu braço, não tem a ver com o que você pode fazer, mas tem a ver com o que Deus vai forjar, vai preparar você para o que Ele tem. Você quer ser o improvável de Deus? Você quer ser como, sabe, Davi estava no lugar escondido, aparentemente ninguém estava vendo ele. Mas Deus conhecia o coração dele. Talvez muitos viam ele como um pastor de algumas ovelhas do seu pai. Mas Deus estava vendo ele como um rei, como um sacerdote e como um profeta. De repente você ainda não tomou consciência espiritual. Você ainda não conseguiu ter sua vida em intimidade com Deus. Mas hoje Ele está te chamando para falar, Deus, eu estou aqui para receber da sua presença. Passa um tempo no seu quarto, as portas fechadas, e começa a passar tempo com o Senhor. Isso vai te habilitar para descobrir o seu propósito profético, que é a segunda coisa que eu estou falando aqui. Descobrir o que Deus tem com você. Eu não costumo usar essa expressão, né? Propósito profético, mas é para você entender algo que Deus já te enviou para fazer. O que é profético? Profético é a interação do homem com a vontade de Deus. Profética é a interação do homem com a vontade de Deus. Você entende isso? Quando a gente entra em algo que não é só o nosso plano, que é o plano de Deus para nós. E uma terceira coisa aqui, que é a vida exterior. Então, às vezes a gente está tão focado em coisas exteriores, em resultados, não é verdade? Está tanto querendo resultado, e a gente não entendeu que sucesso para Deus nem sempre é aquilo que é sucesso para o homem, sabe, aos olhos naturais. Sucesso para Deus é você fazer o que Ele te chamou para fazer. Eu me lembro lá de Romanos capítulo 12, que tem pessoas que foram chamadas para o ministério de misericórdias, por exemplo. Por exemplo, alguém que tem uma ONG, ou talvez você não tenha uma ONG, mas você gosta de ajudar as pessoas de alguma forma, sabe? A gente vê pessoas, né, ajudando algum morador de rua, alguma coisa assim,
e fala assim, na minha igreja não tem isso. Então, muitas vezes esse incômodo é um chamado que Deus tem na sua vida, para você participar disso de alguma forma. Um outro ministério que às vezes é pouco falado é o ministério de generosidade, que é Deus te dá recursos financeiros e Ele não dá só para você, é para você participar do reino de Deus na terra, participar da missão de Deus na terra. Eu sempre tenho falado com vocês que 3 formas que Deus usa para prosperar seus servos. A primeira forma é através de direções que Ele dá, de palavras que Ele dá para que você tenha que obedecer aquela direção, porque naquela direção Ele vai gerar provisão para a missão que Ele tem com você. A segunda forma é através de pessoas. Então Deus pode usar pessoas também para que você cumpra a missão que Ele tem na sua vida. E a terceira forma é um ato soberano de Deus. Quando Deus age de uma maneira soberana e faz vir à existência a provisão que você precisa. Enfim, eu tenho algum outro vídeo já falando sobre isso, tesouros escondidos, algum tema assim. Agora, esse ministério tanto de misericórdias, que é para atender o necessitado, ou o ministério de generosidade, também, sabe? Também tem a ver com uma missão de Deus com você. Você se torna um improvável de Deus também quando você oferta seu tempo, quando você oferta dinheiro, finanças, sabe? Isso também te faz entrar na plenitude do plano de Deus. Não necessariamente nos 5 ministérios ou um ministério de tempo integral. Isso é muito importante. A gente vê também sobre a importância hoje em dia da administração, que seria liderança, como se fosse equipes de liderança. Então tem pessoas que gostam de ajudar nos bastidores. Isso também te põe para ser improvável dentro da missão de Deus. Você entende? E quem precisa orar e jejuar? É só quem tem os 5 ministérios? Não. Todos nós fomos chamados para ter uma vida íntima com o Senhor. E nesse momento de intimidade, Ele vai nos direcionando e nos capacitando para a função que Ele tem para nós cumprirmos enquanto nós estamos nessa breve passagem aqui na Terra. Eu tenho falado breve passagem para a gente entender que você pode viver 80, 90, 100 anos aqui na Terra, mas isso é uma breve passagem quando nós olhamos para a eternidade. Porque a maneira que nós vivemos aqui vai impactar na eternidade. Então essa terceira coisa é a vida exterior. O que seria? O que é essa vida exterior? É o que nós fazemos, que é aquilo que os olhos podem ver. Por exemplo, quando alguém está pregando, quando alguém está cantando, ou quando alguém já está... Você tem feito boas obras, você tem ajudado o pobre ou necessitado, alguma coisa que Deus te pediu para fazer, ou você faz parte de uma equipe de administração, de liderança também na sua igreja, além do seu trabalho ali pessoal, ou você é alguém que doa, você tem doado recursos financeiros, tem doado dinheiro, tem doado o seu tempo, os seus dons, sabe? É claro que todos nós, cada um de nós que entra dinheiro para nós devemos compartilhar com o dinheiro também, né? Uma coisa não exclui a outra, porque por hora nós estamos passando nesse mundo onde nós precisamos desses recursos financeiros também, sabe? Uma coisa não exclui a outra. E esse terceiro ponto, então, é muito importante, é a vida exterior. Só que para a gente chegar aqui na vida exterior, eu já falei com você aqui, da primeira coisa, vida interior, que é a sua vida de intimidade com o Senhor. A segunda coisa que eu falei com vocês é quando você se rende ao propósito, ao plano de Deus para você, que seria aí o propósito profético, né? E a terceira coisa, então, é só aquilo que a gente pode ver do lado de fora. Então, como eu me torno um improvável de Deus? Quando eu me torno mais consciente de quem eu sou no Espírito. Eu sou filho de Deus, sou amado de Deus, e eu sei que Ele vai vir, vai me capacitar. Aí uma segunda coisa, Deus já tem um plano para mim, eu não tenho que criar na minha cabeça, eu tenho que viver o plano dele. E a terceira coisa é só o que se pode ver. Aí, por exemplo, quando você vê alguém, sei lá, orando por alguém ficando curado, você vê alguém fluindo nos dons espirituais, você vê alguém que está prosperando no seu negócio ali, pessoal, na sua vida profissional, ou quando você vê alguém, até mesmo uma coisa menor, que a gente acha que é menor ali, orando por alguém na rua, ou alguém num grande evento, sabe? Esse é só a vida exterior. Você está vendo ali a ponta do iceberg, tô certo nisso? Me ajuda aí. Mas por baixo ali tem toda uma construção de Deus.
E eu tenho percebido que Deus está muito mais interessado no tempo da preparação, até mesmo do que no tempo do cumprimento da promessa. Nós estamos vivendo um momento muito único, sabe? Muito singular. Por causa da volta de Jesus, eu percebo que ele está acelerando as coisas. Mas não é nós que vamos acelerar. A gente entra na presença dele, na vontade dele, e é ele que vai acelerar as coisas. Ele tem o poder de remir os tempos, trazer de volta oportunidades perdidas. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Então, é uma aceleração de Deus, sabe? É algo que Deus tem feito. É algo que Deus tem feito. Eu quero enfatizar com você aqui que quando o profeta Jeremias é chamado, ele diz assim: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Então aqui, não passo de uma criança, ele diz. E o que o Senhor diz para ele? A todos a quem eu o enviar. Então você vai enviado por quem? Você vai enviado por Deus. Você vai falar em nome de Jesus. A autoridade não é nossa, a autoridade é Ele nos conferindo autoridade para falar no nome dEle. Uma outra coisa aqui, então a primeira coisa é: eu vou te enviar. E a segunda coisa, a todos a quem e tudo que eu lhe ordenar. E tudo o que eu lhe ordenar. Quem vai ordenar? É Deus que vai ordenar. Na autoridade do nome de Jesus, Ele vai te ordenar, Ele vai te dar uma ordem. E você o quê? Falará. Tá vendo? Você falará, você vai agir, vai ter o resultado do que eu estou te mandando fazer, e é Deus mesmo que vai gerar o resultado das obras sobre isso. E no versículo 9 é muito poderoso. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Sabe, tem muita gente ao seu redor precisando de palavras, tem muita gente ao seu redor precisando do poder de Deus. Eu declaro que Deus está capacitando você para ter palavras de sabedoria, palavras de revelação, palavras carregadas de poder de Deus, para você ser a própria bênção por onde você anda. Aí nos lugares que você está, você sempre vai ter uma palavra de cura, de libertação, de prosperidade, sempre na autoridade do nome de Jesus e guiado por Deus. Sabe, não vai ser uma palavra da sua cabeça, mas você vai profetizar conforme a ordem que você vai receber. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está liberando dons espirituais na vida de alguém que está aqui. Dons espirituais na vida de alguém que está aqui. Uma coisa também muito poderosa que me faz lembrar, quando o profeta Samuel também, agora outro profeta Samuel é chamado, Deus fala assim com ele, lá em 1 Samuel capítulo 3, nenhuma das suas muitas palavras vai cair por terra. Sabe, se você tem um chamado aqui para o ministério agora, eu quero declarar isso sobre você. Se você tem sua vida interior de oração, jejum, meditação na palavra, você permanece em Deus, quero declarar que nenhuma das suas muitas palavras vai cair por terra. Você pode dizer amém? Então Deus está te preparando aí. Rapidamente, no tempo certo, rapidamente, Deus fará cumprir o plano dele para você, sabe? Não desista. Tem gente que com 20 anos, 20 e poucos anos, ou até 30 anos e pouco, tá querendo desistir porque fala que tá difícil. Sabe, Deus está te preparando para algo poderoso. O que Deus tem na sua vida é tão grande que Ele está tirando algum tempo especial para te preparar. E é bom que você já venha interagir com a vontade dEle, que vai ser poderoso o que Deus vai fazer na sua vida. Então, você está sendo chamado agora para ser um improvável de Deus. Através da sua vida de relacionamento com Ele, através de descobrir a vontade dEle para você e viver a vontade dEle, porque é Ele que vai te capacitar. Muitos de nós, quando Deus nos chama, a gente não se acha capacitado. Vou dar o meu testemunho pessoal. Muitas vezes Deus, desde as primeiras vezes que eu comecei a pregar, que eu me lembro, a primeira mensagem que eu preguei foi sobre Davi. Acho que eu tinha 20 anos de idade, que eu me lembre. Mas eu cantava desde 5 aninhos de idade, 6 anos de idade na igreja, né? Pregar mesmo, acho que foi com 20 anos. Para mim, o meu avô falava, tem gente lá de 8 anos de idade que já está pregando. Mas o meu momento foi com 20 anos de idade. E aí, naquele momento, eu preguei sobre Davi e foi algo poderoso que até me surpreendeu.
Então, cada vez que eu ia pregar, eu via que tinha alguma coisa diferente. Eu não sabia bem o que era, eu só sabia que as coisas fluíam, sabe? Pelo menos assim, a maioria das vezes. E não conseguia entender o que Deus estava fazendo. E através dessa vida de oração e de jejum, com o passar do tempo, Deus foi construindo e foi revelando quem Ele já tinha me designado para ser e para fazer. Então, essa vida de intimidade, ela vai te levar a descobrir o que Deus já tem com você. E você tem que parar de correr o risco de sair da terra e não viver o que Deus tem com você. E aí a terceira coisa é só os frutos, é o que se vê com os olhos. Mas isso tem que estar bem fundamentado na sua vida interior, na preparação de Deus com você, no nosso caráter e também no poder, na palavra e no poder. E vai ser na hora certa. E também dentro do ministério que Deus tem com você. Sabe? Às vezes a gente quer, por exemplo, explicar tanto, mas você tem um chamado para uma área. Por exemplo, você tem um chamado para uma coisa. E você acha legal alguém fluir de um jeito, mas aquele jeito é o jeito da pessoa, não é o seu. Deus quer a sua individualidade. Você tem um chamado, por exemplo, para ser um evangelista, e está querendo trazer tipo uma mensagem de ensino, então isso não vai fluir. Então isso às vezes não vai levar um tempo para ajustar. Ou às vezes você acha que tem um chamado para o ministério, mas Deus quer te chamar para gerar recursos financeiros para o reino de Deus, sabe? Então é isso que Deus está alinhando na sua vida. Deus é muito bom, Ele tem algo com você e eu oro para que rapidamente, não muito depois desses dias, Deus Ele cada vez mais continue revelando para você, para que no tempo certo, rapidamente Ele cumpra tudo que Deus tem com você. É mistério, né? Ó, no tempo certo, rapidamente Deus vai cumprir. Eu creio que é livro de Isaías, capítulo 60, tá por ali. Creio que é versículo 22. Verifica e coloca aqui nos comentários. Eu vou abrir aqui agora. Às vezes eu faço isso para vocês também interagirem, né? Olha aqui, Isaías capítulo 60, versículo 22. É isso mesmo, Isaías capítulo 60, versículo 22. A parte final já do versículo. Eu, Senhor, na hora certa farei acontecer. Eu, Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Você pode dizer amém? Eu oro para que Deus te fortaleça, que você se torne esse improvável que na verdade Ele está revelando, que na verdade Ele já te designou para ser. Deus te abençoe.